que é Dia Nacional da Música Gospel. Está sendo celebrado pela primeira vez. Bom dia, Isadora Pompeu. Bom dia, Bom dia para a banda toda também. Seja muito bem-vinda de volta, viu? Está aqui, uma honra. A gente está é uma data especial, né? Graças aí a uma missionária sueca que veio lá atrás, no outro século, né? Século passado para cá, para o Brasil, e que nasceu nesse dia. Por isso, então, a celebração dessa data, né? E é uma data que eu acho que representa muita coisa, porque o Brasil é um dos países em que mais se consome música gospel, né, Isadora? Graças a Deus, estou muito feliz por isso. Hoje é um dia muito especial, não só para a gente comemorar o dia da música gospel, o dia do evangélico, mas porque é um dia que a gente tem liberdade, 100% autonomia para falar sobre ele. Eu acredito que a palavra é mais importante do que a gente, e poder fazer isso, poder representar isso nesse programa é uma grande honra. É a mensagem, né, também que a música de vocês passa, que é muito forte, né? Até para lidar com os desafios da vida, do dia a dia, né, gente? Agora é o seguinte, a gente tem um vídeo aqui, eu acho que, se não me engano, você tinha 15 anos, é uma das primeiras publicações que você fez. Coloca para mim aí, por favor, diretor. Olha lá. Eu vou gravar uma música do Thales O túnel Roberto. do tempo, 10 anos atrás, mais ou menos. O fundo se mexendo. O fundo se mexendo, é verdade. Olha aí, eu não tinha Qualidade percebido. altíssima. Eu nasci pra te chamar de Deus. O talento já, obviamente, existia aí. Mas você imaginava que a sua voz ia alcançar tanta gente assim, Isadora? Eu tinha esse desejo, eu cria muito no que Deus tinha falado ao meu respeito, mas não. Eu acho que eu vivo hoje muito mais, muito além daquilo que eu sonhei, daquilo que eu esperava. E dá pra ver, eu sempre fui muito ousada, sempre dei a cara, independente. Não tinha grandes coisas, senão aquilo que a gente estava falando, a mensagem. Então ela podia transcender um cenário. Agora, eu soube que quando você tinha 5 anos, você recebeu uma espécie de uma profecia por parte de um pastor americano. O que ele falou pra você exatamente? Ele falou pra mim, na verdade, meus pais são cristãos, só pra contextualizar, meus pais são cristãos, meus pais são pastores, eu nasci nesse meio. E a minha igreja é uma igreja pentecostal, batista. Então é muito normal vir uma pessoa profetizar alguma coisa sobre a sua vida. E eu tinha 5 anos e não era normal pra mim. Não era normal pra uma criança em geral. Claro, 5 aninhos, né? 5 anos. E eu me lembro pouco, mas eu me lembro certamente de algumas palavras. E as palavras eram: eu vejo você. Ele falou: vem pra frente, eu vejo você ministrando em muitos países. Te vejo ministrando em muitas nações. E Deus te dá de herança o Brasil. E ele vai te usar. Aí tinha um monte de bandeira assim, pendurada no... como se fosse uma arquibancada, mas não era bem uma arquibancada. E ele apontava para as bandeiras e falava: anote cada bandeira que eu vou te levar para ministrar o meu evangelho. E ali... E você lembra disso? Que incrível, né? Quando você tinha 5 aninhos, né? Eu chorava demais, eu tinha certeza, entendeu? Depois disso, eu comecei até a cantar na rua, porque eu achava que um produtor ia me encontrar, era uma coisa de louco. Mas foi importante para você, até como uma sinalização, né? E aí, no meio do caminho, a gente também encontra, né, grandes amigas, assim, que ajudam a gente até em momentos mais difíceis da vida. Por que eu tô falando isso? Porque eu soube que a Carol tá aqui hoje. Eu queria apresentar, posso tomar a liberdade de apresentar a Carol pro Brasil? Cadê você, Carol? Vem pra cá. Ó, Carol. E veio trazendo bolo, gente. Olha isso. Carol, gente. Que importância a Carol teve na sua vida, dos momentos assim mais difíceis, digamos? Quando você deve ter em algum momento duvidado dessa missão, não duvidou não? Em algum momento você falou: vou entregar para Deus? Ou não? Totalmente. E a Carol faz parte disso. A Carol Prazer, Carol. Carol é um presente do céu. Eu sempre falo isso em todo lugar que ela tá comigo. Porque hoje em dia é muito difícil confiar em alguém, é muito difícil ter um amigo, irmão, né? A gente vê, muitas pessoas vêm, muitas pessoas vão, mas a palavra de Deus diz que existe um amigo que ele é mais chegado do que um irmão. E quando a gente encontra essa pessoa, a gente encontra o norte, a gente encontra aquilo que tá perdido em mim, alguém encontra novamente. E a Carol fez isso. Eu tava pra desistir de tudo, não faz muito tempo, fazem 2 anos. Eu tava para desistir. E quando eu a conheci, eu estava num culto. Foi muito insistido para eu estar nesse culto, porque eu também não queria estar. Porque eu tinha na minha cabeça de que meu ministério tinha acabado e que eu preferia voltar para minha cidade, onde eu pudesse ter um relacionamento com Deus, mas não mais me relacionar com o público, não mais me relacionar com pessoas, porque eu estava me sentindo mal e não apta para isso. E ela estava pregando nesse culto. Olha. E foi muito diferente. Eu nunca tinha visto alguém pregar como ela pregou, porque ela pregava de saia, de blazer e de Jordan.
no pé. Eu falei, uai, isso eu não conheço ainda. E quando ela começou a pregar, ela estava cheia do Espírito Santo e eu senti o Espírito de Deus falando para mim que ela era uma amiga de Deus. Que bom ouvir isso, né, Carol? Agora, amizade também é uma via de mão dupla, né? É verdade. E a Isa me ensina muito, né? Como o reino de Deus é um reino de amigos, a gente aprende dos dois lados. Ela me ensina a me posicionar porque ela é bem crente, bichinha ora. Então, quando o Senhor me apresentou a Isa, acrescentou muito na minha vida também. Então, eu aprendi que a palavra de Deus fala sobre o amigo e é real, existe. Então, ela foi o reflexo do Senhor, à luz da Bíblia, que de fato existem amigos mais chegados que irmãos. Então vamos celebrar essa amizade, vamos celebrar o Dia Nacional da Música Gospel. E a Carol, deixa eu explicar para vocês esse bolo aqui, gente, vocês não devem estar entendendo nada. Esse bolo aqui, na verdade, a Carol fez, era uma surpresa para você, porque essa receita é da sua mãe. Certo. Então, quer dizer, tem anos de história esse bolo, e ela fez esse bolo, então, para homenagear você. Feliz. Eu vou me colocar, né? Daqui a pouco eu vou comer junto com vocês, mas antes, vamos cantar a primeira da manhã? Pode ser, Isadora? Vou deixar vocês aqui juntinhas, ó. Tá bom. Fiquem aqui, Isadora Pompeu, no palco do encontro, nessa segunda-feira.